E aí, turminha, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma videoaula de Geografia para você, aluno da segunda série do ensino médio. É sempre um prazer estar aqui contribuindo nesse processo ensino-aprendizagem. E para que esta aula chegue com qualidade até você, eu conto com a ajuda do intérprete Moisés, o Beto, aqui nos estúdios, para que você consiga compreender bem o conteúdo. Como vocês sabem, eu sou a professora Miriam Lira, ministro aulas de Geografia na rede estadual do estado do Acre. Quero mandar aquele abraço para os meus alunos do Colégio Acreano. O tema da nossa aula de hoje é a Guerra Fria e o mundo bipolar. Ao falar de Guerra Fria, o que seria a Guerra Fria? Qual a relação da Guerra Fria com a bipolaridade, com o mundo bipolar? Nós sabemos que bipolar significa dois, então nós temos aí dois sistemas de poder. Capitalismo e socialismo. Capitalismo representado pelos Estados Unidos e o socialismo pela União Soviética. Tudo isso gerou a Guerra Fria, que é o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje, tentando citar as principais características desse período aí, conhecido como a Guerra Fria e o mundo bipolar. Ok? Já expliquei para vocês aí o que é o mundo bipolar. Todo mundo já deve ter entendido aí. A Guerra Fria foi uma disputa política militar que marcou a antiga ordem mundial, que era polarizada por Estados Unidos e União Soviética. Por que a antiga ordem mundial? Porque nós já estamos na nova ordem mundial, que aí entra a multipolaridade, que é um conteúdo que vai ser visto na próxima aula. Então, para você entender bem a multipolaridade, vamos começar entendendo aí o que foi a bipolaridade, esses dois sistemas de poder. Vocês sabem que aconteceram muitas coisas durante a Guerra Fria. Não chegou a ter um confronto de fato. Era uma guerra por ideologia, por tecnologia. Nesse período aí da Guerra Fria, houve a partilha da Alemanha. Vocês ouviram falar aí do Muro de Berlim. Nós tínhamos a Alemanha Ocidental, que era representada pelos Estados Unidos, e a Alemanha Oriental pela União Soviética. Um dos países que foi bastante prejudicados aí com a Guerra Fria foi a Alemanha, por conta disso, essa divisão entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, a questão do Muro de Berlim. Vocês sabem que o fim da Guerra Fria simbolizou aí a queda do Muro de Berlim, que veio simbolizar aí o final da Guerra Fria. E havia essa disputa aí de conquista entre Estados Unidos e União Soviética para aderir países para o seu lado, a questão de investimento, avanço tecnológico, Então tudo isso gerou a famosa Guerra Fria. Nesse período aí, os Estados Unidos, após aí a Segunda Guerra Mundial, ele criou o Plano Marshall e a União Soviética criou o Plano de Molotov. O que esses planos tinham em comum? Tanto um quanto o outro, eles queriam ajudar os países arrasados aí na Segunda Guerra Mundial. Mas os Estados Unidos estavam ajudando porque é um país bacana, é legal. Essa ajuda era fornecendo empréstimos aos países que foram arrasados aí durante a Segunda Guerra Mundial. Por isso que os Estados Unidos se tornou a potência que é hoje. Ele criou esse plano Marshall e a União Soviética criou o outro plano Molotov, que era ajuda para esses países que foram arrasados para a guerra. Mas essa ajuda era com segundas intenções, com empréstimos. Ele teria esses países ao seu poder e ele também comandaria a economia também desses países aí, ok? Foi criado também outros dois pactos, que foi a OTAN e o Pacto de Varsóvia. Tanto o pacto da OTAN quanto de Varsóvia, eles queriam o seguinte, aliados. Era um acordo entre esses países que foram envolvidos aí na Segunda Guerra Mundial, ao final e durante a Guerra Fria. Caso houvesse algum atentado contra os seus países, os outros deveriam ajudar. Então, esses dois pactos eram um acordo de ajuda mútua entre os países, ou os que estavam do lado da OTAN, Estados Unidos, ou do Pacto de Varsóvia da União Soviética. Ou seja, nós estamos aqui, mas nós temos apoio. Se alguém investir armamento, alguma coisa contra a gente, nós temos essa ajuda aí desses países que são os nossos aliados, tá bom? Nós sabemos que também durante a Guerra Fria nós tivemos as duas corridas, a armamentista e a espacial. A armamentista era a situação da criação de armamentos nucleares, muito perigoso nesse período aí, em que estava havendo esse conflito aí entre União Soviética e Estados Unidos, todo mundo com aquela tensão, aquele medo de a qualquer momento uma bomba nuclear ser lançada. E houve aqueles problemas de Hiroshima e Nagasaki, que nós sabemos. E a corrida espacial foi quem ia mais longe na exploração do espaço.
né? A União Soviética começou, mas depois os Estados Unidos ingressou também na corrida. Eles mandaram primeiro a primeira nave, Apollo 1, depois a outra, né? Para a exploração do espaço. E há aquelas dúvidas até hoje, né? Se realmente o homem chegou à Lua ou não. Tem fotos, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas o importante é saber que nesse período aí ficou conhecido como a corrida espacial. Quem ia mais longe na exploração do espaço, uma rivalidade muito grande aí entre Estados Unidos e União Soviética, ok? Em relação às consequências da Guerra Fria, foi uma guerra, como eu falei, não houve uma guerra de fato de armamentos, né? Mas ele trouxe consequências. As principais consequências da Guerra Fria foram a derrota do socialismo, né? Ele fundiu no final aí, nós sabemos que o capitalismo foi o que mais se desenvolveu, que cresceu. Os Estados Unidos se tornou a potência que é hoje, porque o socialismo não conseguiu se desenvolver tanto. Hoje a maioria dos países são capitalistas, o capitalismo toma conta do mundo. A ideia do capitalismo é envolver a questão econômica. A preocupação maior do sistema capitalismo é a questão econômica. Não há uma preocupação, e os Estados Unidos eles estão presentes em tudo, em todas as situações, né? Tudo que é país eles estão se envolvendo, né? Então teve a derrota do socialismo, a exceção do capitalismo em todo o mundo, como eu citei. Hoje a maioria dos países são capitalistas, e quando a gente vê assim, as características do capitalismo como um todo é o quê? É a lei da oferta e da procura, a concorrência que gerou aí entre os países, entre empresas, a questão dos produtos que são lançados no mercado, aí há concorrência. Se várias empresas produzirem aquele mesmo produto, uma vai baratear, a outra vai tentar melhorar um pouco a mais aquele seu produto para que eles possam estar vendendo no mercado, né? Então, há o trabalho assalariado, que é uma outra característica marcante aí do capitalismo. Hoje nós temos aí tanto as empresas como as indústrias, mas também tem as pessoas que trabalham para o Estado, no chamado trabalho assalariado, e tem a lei da oferta e da procura. Quando eles lançam produtos no mercado, há as especulações também, para ver se aquele produto ali está sendo acessível no mercado, se há necessidade ou não para poder eles lançarem. E também houve grande desenvolvimento e avanço tecnológico, motivações do Mapa Mundi, com o surgimento de novas nações. Aí a gente vê aí as transnacionais, multinacionais, né? Tudo isso gerou aí a globalização, blocos econômicos, tudo isso foi uma consequência aí da evolução aí desse finalzinho aí da Guerra Fria e a expansão do capitalismo pelo mundo. Ficou claro até aqui essa questão aí do que foi o mundo bipolar, para você entender esses dois sistemas de poder e qual a relação com a Guerra Fria, essa situação entre Estados Unidos e União Soviética, o Plano Master, tudo ficou claro para vocês? Podemos ir para as questões, praticar a nossa atividade de hoje. Eu acredito que você vai conseguir acertar todas, o conteúdo está bem tranquilo hoje. Então vamos lá para as nossas questões, ok? Vamos para a primeira questão. O Plano Master foi uma das ações do governo norte-americano motivada pela rivalidade na Guerra Fria. Esse plano propunha, o que o Plano Master queria? Qual o objetivo do Plano Master? Letra A, o financiamento da reconstrução de países europeus destruídos pela Segunda Guerra. B, a realização de golpes militares no sul da Europa. C, o envio de espiões para executar as lideranças de esquerda na Europa Ocidental. D, a imposição de embargos para os países da Europa Ocidental que não aderiram à OTAN. E a letra E, nenhuma das alternativas anteriores. O que você acha aí? Qual era o objetivo do Plano Marshall? Vamos lá para a resposta? Acredito que você vai acertar. Era financiamento, né, da reconstrução de países europeus destruídos pela Segunda Guerra Mundial, né? O Plano Marshall fazia parte da doutrina Truman, o conjunto de estratégia formulada pelos Estados Unidos, né, para combater o avanço do comunismo. O plano consistia em disponibilizar grande soma de dinheiro de maneira a facilitar para as ações da Europa Ocidental. Vocês lembram que os Estados Unidos representavam a Europa Ocidental e o outro a Europa Oriental? Então, eles queriam avançar ajudando esses países aí. Parabéns a você que acertou. Vamos para a segunda questão. Quais fatos são considerados o fim da Guerra Fria? Letra A diz, o fim
dos dois sistemas de poder, capitalismo e socialismo, em 1991, o fim da União Soviética, em 1991, e o fim da ditadura Pinochet, no Chile, em 1993. Letra C, queda do Muro de Berlim, em 1989, e fim da União Soviética em 1991. Letra D, anúncio de eliminação de armas nucleares de médio alcance em 1987 entre Estados Unidos e União Soviética, e o fim da guerra do Afeganistão em 1992. E a letra E diz a queda do Muro de Berlim em 1989 e o anúncio da perestroika, reconstrução da União Soviética em 1986, que visava uma reforma no sistema socialista soviético. Daquela analisada mais rápida que a gente vai para a resposta. Vamos lá? Acredito que você acertou. É claro, né, nós falamos várias vezes, né, que foi a queda do Muro de Berlim em 1989 e o fim da União Soviética em 1991. Essas duas situações marcaram aí o fim da Guerra Fria, ok? E o capitalismo, é claro, se expandiu pelo mundo. E estamos chegando ao final, gente, de mais uma aula. Você quer continuar aprendendo? Quer praticar outras questões sobre a Guerra Fria e o mundo bipolar? Entra na plataforma Eduque. Você vai encontrar o conteúdo da aula de hoje, bem como outras questões para você estar praticando. E obrigada a você, mais uma vez, que ficou conosco aí até o final da aula. Espero encontrá-los em outras aulas, se Deus assim permitir. Um forte abraço a todos, fica na paz de Deus e tchau, tchau, gente.